O Pasquim foi um jornal de imprensa alternativa que se opôs à ditadura brasileira pela crítica dos costumes. O jornal nasceu como uma iniciativa dos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral e do cartunista Jaguar no ano de 1969, como resposta ao cenário político nacional da época e à recém-imposição do Ato Institucional número 5 no final do ano anterior. Juntaram-se a esse grupo o editor gráfico Carlos Prósperi e o cartunista Cláudios. A eles se juntaram Ziraldo, Milor Fernandes, Luiz Carlos Maciel e muitos outros pensantes da época que se envolveram com os valores do jornal. Temas como sexo, droga, divórcio, ecologia, contracultura, rock and roll, comportamento, além, é claro, de política, repressão, censura e ditadura foram tratados nas páginas do jornal através do humor indireto e inteligente. Uma época de censura muito violenta e os jornais descobriram também que uma maneira de burlar a censura era o humor, né? Então todos os jornais queriam ter um chargista, então foi quando teve o boom do Pasquim e teve o boom do humor também. O Pasquim chega às bancas em junho de 69, no momento de maior endurecimento da ditadura, e passa desde então a ser porta-voz da indignação social brasileira, criando uma relação forte de cumplicidade e fidelidade com seu público. A edição de número 22 do Pasquim, publicada em novembro de 1979, continha uma entrevista com Leila Diniz, com opiniões fortes da atriz e dezenas de palavrões ditos pela mesma. Tal entrevista acendeu a censura, que instalou a famosa Lei da Imprensa, que permitia ao regime a censura prévia aos jornais. A partir disso, a ditadura passou a exigir que o jornal enviasse todo o seu material para aprovação ou censura antes de ser publicado. Os caras tinham que mandar o material lá para Brasília e os caras realmente riscavam o desenho, porque não tinha xerox, não tinha nada disso. Os caras mandavam o desenho original e os censores lá passavam aquele pincel atômico. Os militares, naquela época, não primavam pela sutileza, nem pela inteligência excessiva. Quer dizer, nós acabamos aprendendo como driblar a visão de censura deles, entendeu? Mas isso, funcionalmente, dava muito trabalho. Quando era feito em Brasília, era muito difícil, porque a gente não tinha como contestar. Então, para a gente poder salvar 80% de um jornal, nós tínhamos que mandar 360% de um jornal. E o humor, o humor é extremamente transformador. O humor é uma linguagem subversiva, por si só. Entendeu? Uma coisa feia. Então ele vai sempre descobrir uma maneira de pular aquele muro que construíram na frente dele. Então, não há maior alimento ou incentivo ao humor do que a censura. Na crítica, eu acho que o que havia era uma cumplicidade que nós tínhamos com os leitores absolutamente extraordinária. A gente sabia muito bem que a gente podia ser hermético, o censor não ia perceber isso, mas ali adiante, né, certamente o leitor ia saber o que a gente estava dizendo. Era uma espécie de um código secreto que a gente utilizava com o leitor. Em outubro de 1970, o Pasquim e sua equipe sofrem um grande dano e os leitores notam algo estranho nas páginas do mesmo. Dizem que uma gripe assolou a redação do jornal. Na tentativa de torná-lo inviável, os militares haviam prendido grande parte da redação, prisão que não podia ser noticiada. Durante os 2 meses e meio de prisão desses membros, os poucos participantes da produção do jornal que permaneceram livres ficaram com a missão de fazer o jornal continuar sendo publicado sem ninguém perceber que os maiores nomes da redação não estavam ali, o que foi uma função extremamente desgastante que resultou na queda da qualidade do material entregue e acabou comprometendo seriamente as vendas do jornal. Os anunciantes fugiram. E quando não, eram pressionados para não botar anúncio do jornal, porque era subvenção para subversão. Além disso, uma censura como nunca antes tinha acontecido. Era devastadora, porque ela não só corroía a criatividade, né, e a liberdade de expressão, como ela corroía economicamente. Isso tinha um custo muito alto para o jornal. Tudo isso custava dinheiro. Sem falar no tempo, o atraso na produção do jornal, o atraso a chegar nas bancas, as consequências disso em termos de distribuição. Pasquim mudou a imprensa brasileira.
Quer dizer, revistas sérias que surgiram como a Veja, por exemplo. A Veja, de uma certa forma, aquelas páginas amarelas são inspiradas no que o Pasquim fazia, né? E em outras publicações se vê a palavra dicas, várias palavras que foram introduzidas também, né? O próprio nome Pasquim e várias palavras que foram introduzidas, modas, modismos que foram criados pelo Pasquim. Eu acho que isso foi uma coisa que foi um sopro de ar fresco dentro da imprensa brasileira. A imprensa inteira mudou depois do Pasquim. Era difícil você ler uma entrevista despojada dentro de um grande jornal, na imprensa oficial, né? Na grande imprensa. Era muito difícil. Eu acho que o Pasquim trouxe um frescor maior. A gente aprendeu a ser um pouco mais relaxado na hora de elaborar um texto, ou fazer uma entrevista, ou até na diagramação. Mudou muito. Eles fizeram uma revolução, né? Não só no desenho. Os nossos grandes mestres são eles, né? O Jaguar, o Ziraldo. O Ziraldo é o nosso Picasso, o Jaguar é o nosso Matisse, né? O Milor junta o escritor e o desenhista. O Enfio foi uma coisa, era o nosso Dom Martin, né? Aquelas piadas rápidas com onomatopeias e tal, e com personagens, né? Hoje em dia eu acho que a gente de uma certa forma ganhou a guerra. Não ganhou da maneira que a gente queria, ainda tem muita guerra para lutar, mas a nossa geração, ela sonhou, ela lutou, ela fez, não fez, sonhou um sonho que não era possível na época, a gente batalhou, e alguma coisa a gente ganhou com tudo isso, né?